Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos dar início a mais uma aula de História. Hoje vamos fazer uma breve revisão sobre o Brasil Colônia, ou período Brasil colonial, que corresponde aí do início do século XVI até 1822, com a Declaração da Independência. A gente vai pegar aqui alguns fatores, algumas coisas que aconteceram nesse período, e fazermos uma breve revisão. Vamos lá? Nos primeiros 30 anos de descobrimento, os portugueses não fizeram nada pelas terras conquistadas, pois eles estavam mais interessados pelas colônias situadas nas Índias. Nesse período, os portugueses traíram o pau-brasil, e fizeram o reconhecimento do território. Pois bem, entre 1500 e 1530, que ficou conhecido como período pré-colonial, os portugueses não deram muita bola aqui para o território brasileiro, não. Eles tinham outros assuntos que eles consideravam mais importantes a tratar. Apenas a partir de 1530 é que realmente vai haver uma efetiva colonização do Brasil. Chegará aqui ao Brasil uma expedição liderada pelo Martim Afonso de Souza. Então, nesses primeiros 30 anos, não há realmente uma ocupação portuguesa de fato. Alguns portugueses estão aqui e tal, mas não há uma colonização, um domínio realmente efetivo. Durante essas primeiras décadas, o principal produto aí de interesse dos portugueses foi o pau-brasil, uma madeira que vai ser utilizada para a fabricação de móveis, navios. O seu interior tem uma cor avermelhada e vai ser utilizado como corante na Europa. Todavia, realmente, a colonização só começa a partir de 1530. Inclusive, alguns fazem a divisão da seguinte forma. Entre 1500 e 1530 seria o período pré-colonial. Entre 1530 a 1822, realmente seria o período colonial. Aí temos aqui o Brasil Colônia, segundo a divisão que eu acabei de citar, entre 1530 e 1822. No ano de 1530, o rei de Portugal organizou a primeira expedição colonizadora, comandada por Martim Afonso de Souza. Aí, realmente, essa expedição tinha como função colonizar o Brasil mesmo, realmente, tomar posse. A expedição teve como principais objetivos povoar o território brasileiro, expulsar os invasores, já que haviam outros países interessados em também colonizar o Brasil. Inclusive, no período colonial, nós temos franceses e holandeses, por exemplo, que vão invadir o Brasil. Iniciar o cultivo da cana-de-açúcar no Brasil. Mas por que Portugal queria iniciar o cultivo da cana-de-açúcar no Brasil? Por que deu tanto certo? Podemos citar alguns fatores. O primeiro fator é que Portugal já tem experiência com o cultivo da cana-de-açúcar, desculpa, dado que Portugal já havia plantado cana-de-açúcar em outros territórios antes, então conhecia o plantio, como é que se lidava com esse produto. Um segundo fator é que, principalmente aqui no Nordeste, os portugueses vão encontrar o clima e o solo ideal para a plantação da cana-de-açúcar. Um terceiro fator que a gente pode citar é que no mercado europeu o açúcar era um produto valiosíssimo, era muito apreciado. Então, a partir desses fatores, entre outros, os principais são esses, Portugal vai iniciar o cultivo da cana-de-açúcar no Brasil, principalmente na região Nordeste. Para melhorar a organização da colônia, o rei resolveu dividir o Brasil em capitanias hereditárias, as famosas capitanias hereditárias, que consistiam basicamente em 15 faixas de terras. No entanto, o sistema de capitanias hereditárias ele fracassou, em função da grande distância da metrópole, ficava muito difícil você organizar, já que ficava muito distante de Portugal, a falta de recursos, e dos ataques indígenas e piratas. Muitos desses capitães donatários, que eram aqueles que recebiam as capitanias, sofriam ataques indígenas, que viam seus territórios sendo invadidos. E a questão de piratas. Professor, existiu piratas? Sim, não aquela imagem, aquela coisa do pirata com um tapa-olho, um pirata, um papagaio no ombro, uma perna de pau, não é essa imagem. Mas sim, existiam muitos piratas, que eram navios com pessoas que realizavam roubo em navios clandestinos, enfim. Vamos colocar que seriam uma espécie de ladrões em alto mar. Mas existiu sim piratas, repito, não com essa imagem cinematográfica que a gente está acostumado. As capitanias de São Vicente e Pernambuco foram as únicas que prosperaram. Então, dessas 15 capitanias aí, apenas a capitania de São Vicente, que corresponde onde hoje fica São Paulo, mais ou menos,
e a capitania de Pernambuco foram as únicas que prosperaram. A título de curiosidade, quem recebeu a capitania de Pernambuco, o primeiro, foi um camarada chamado Duarte Coelho. Ele era quem ficou responsável pela capitania hereditária. Lembrando que as capitanias hereditárias elas não pertenciam aos capitães donatários, ou seja, elas não pertenciam a quem recebia essas capitanias, elas pertenciam à coroa portuguesa, né? Os capitães donatários tinham a função de fazer a capitania progredir, de produzir, de recolher impostos, né? Mas realmente não pertencia a eles. Inclusive, uma parte desse lucro deveria ser enviado para o rei em Portugal. E, nesse período, a primeira capital do Brasil foi Salvador, né? E só deixaria de ser em 1763, quando passaria a ser o Rio de Janeiro. Após a tentativa fracassada de estabelecer as capitanias hereditárias, a coroa portuguesa estabeleceu no Brasil o governo geral. Era uma forma de centralizar e ter mais controle sobre a colônia, ou seja, vinha um governo, uma pessoa que seria responsável por organizar todas as capitanias. Não é que as capitanias deixaram de existir, mas agora você teria um poder central. O primeiro governo geral do Brasil foi o Tomé de Souza, foi o primeiro governo geral responsável, né, por organizar e centralizar o poder. Neste período, a base da economia colonial era o engenho de açúcar. O engenho era uma propriedade, um complexo, né, que tinha aí a casa grande, que era a casa do senhor, a senzala, a lavoura, a moenda. Então, todo esse complexo, né, uma espécie de fazenda, vamos colocar assim, entre aspas, que era o engenho. O senhor de engenho era um fazendeiro, proprietário da unidade de produção de açúcar, ok? Esse era o senhor de engenho. As plantações ocorriam no sistema de plantation. O que é o sistema de plantation? O sistema de plantation tem basicamente 4 características. Primeiro, a monocultura, ou seja, produtoras de um único produto. E quando a gente diz um único produto, não é que só plantavam cana-de-açúcar, mas é o único produto carro-chefe dessa economia, dessa produção. Utilizava mão de obra escrava, segunda característica, e visava o comércio exterior. Uma outra característica que a gente pode citar aqui também é o latifúndio, ou seja, grandes extensões de terras. Então, o sistema de plantation ele consiste em 4 características. Mão de obra escrava, a monocultura, visava o comércio exterior, né? E os latifúndios, que eram as grandes extensões de terras. Então, basicamente, era assim que funcionava o sistema de plantation. O Pacto Colonial imposto por Portugal estabelecia que o Brasil só poderia fazer comércio com a metrópole. O Pacto Colonial ele consistia no seguinte, era uma imposição de Portugal que dizia o seguinte, o Brasil ele só poderia fazer comércio com Portugal, ele não tinha liberdade para fazer comércio com outro país, com outras regiões fora do Brasil, a não ser Portugal. Aí como é que funcionava? A colônia ela enviava matéria-prima para a metrópole, no caso Portugal, e Portugal enviava para cá produtos manufaturados. Né? Durante décadas e décadas, séculos, o Brasil não vai ser permitido ter indústrias, né, e ter uma produção própria. Chegavam mais aqui produtos manufaturados na Europa. A sociedade açucareira. A sociedade açucareira era patriarcal, pois o senhor de engenho exercia um grande poder familiar, social e político. As mulheres tinham poucos poderes e nenhuma participação política, deviam apenas cuidar do lar e dos filhos. Lógico, isso aqui não podemos generalizar que toda a sociedade era assim, apesar que sim, é uma sociedade extremamente patriarcal, né? Às vezes as relações, a depender do nível econômico, da questão cultural, podem variar um pouco, né? Esse modelo aqui é mais na elite, né? A gente vê mais esse modelo aqui na elite. Vejam, eu não estou negando que realmente é uma sociedade patriarcal, mas eu quero dizer que esse modelo rígido aqui que eu estou apresentando, ele se faz mais presente nas elites. Todavia, sim, era uma sociedade patriarcal e que as mulheres não tinham direitos, não tinham voz, não tinham vez. A sociedade do açúcar estava dividida basicamente assim. No topo nós temos a aristocracia, né, basicamente na figura do senhor de engenho, que é o grande detentor de poder aqui político, econômico. Abaixo temos os homens livres, senhores de terra, sem engenho. Temos o carpinteiro, ferreiro, capataz.
e abaixo temos os escravos. Isso aqui, basicamente, é um modelo que apresenta a pirâmide social da sociedade do açúcar. Os negros no Brasil. Temos a questão da escravidão, né? Ali no século XVI, muitos negros africanos são trazidos para cá, nos navios negreiros, né? Também, às vezes, apelidados de tumbeiros, visto que muitos morriam durante essa travessia, né? E alguns fizeram essa comparação aí, essa analogia com uma tumba. Muito trabalho sem remuneração, castigos físicos e tratamento desumano, preconceito, mas eles também tiveram suas resistências, suas reações, através de fugas, revoltas, e às vezes suicídio, às vezes eles queimavam plantações, envenenavam senhores. Tivemos a formação dos quilombos, né? O que eram os quilombos? Eram aldeias de difícil acesso em que escravos fugitivos, né, iam se alojar. Não apenas escravos, também tínhamos índios que também continuavam sendo escravizados, apesar de haver uma proibição, mas muitos indígenas ainda continuaram sendo escravizados, brancos fugindo da lei, mas predominantemente escravos negros fugitivos. Um dos quilombos mais famosos era o Quilombo dos Palmares, né? E aí, duas lideranças que se destacam, o Ganga Zumba e depois o líder Zumbi dos Palmares, né? Seriam as duas figuras que mais se destacam aí nessa questão dos quilombos. É um período de muitos conflitos. Podemos apresentar aqui a questão da União Ibérica. Entre 1580 e 1640, temos a União Ibérica. Quando a gente fala ibério, ibérica, a gente está se referindo a Portugal e Espanha. Então, Península Ibérica, países ibéricos, Portugal e Espanha. E a União Ibérica, o que foi? Foi o domínio da Espanha, né, pelo Filipe II em Portugal. O rei de Portugal morreu, o Felipe II declarou que era primo do rei de Portugal, então, por direito, ele deveria também assumir o trono de Portugal. Então, durante 60 anos, Portugal e Espanha tiveram sobre o mesmo domínio, sobre a mesma coroa. Temos a invasão holandesa, que aconteceu porque os holandeses necessitavam de terra para desenvolver seu comércio de açúcar, a gente viu isso aqui em aulas passadas. Em 1630, os holandeses invadiram Pernambuco, né, e ali impuseram seu domínio, principalmente ali na região do Recife. A Holanda enviou seu príncipe, Maurício de Nassau, para governar a colônia holandesa no Brasil. Lembrando que o Maurício de Nassau ele era alemão, ok? Temos a insurreição pernambucana, que durou entre 1645 a 1654, em que os colonos conseguiram expulsar definitivamente os holandeses do Brasil, né? E aí ficou conhecida como insurreição pernambucana. Temos as missões jesuíticas, também chamadas de reduções. O que eram as missões jesuíticas? Eram aldeias, né, aldeamentos indígenas, organizados e administrados pelos padres jesuítas. O objetivo dessas missões ou reduções era evangelizar e catequizar os índios, né, converter eles à fé católica, ensinar a cultura europeia, os valores e crenças dos europeus. E aí eles criavam essas aldeias, né, para evangelizar e ensinar os indígenas. Temos aqui uma imagem de como mais ou menos era uma missão jesuítica, uma aldeia jesuítica. Temos duas imagens aqui, né, uma planta típica de uma missão jesuítica, e temos aqui embaixo uma aldeia missionária, né, uma obra do século XVII, do Zacarias Wagner. Né? Então, basicamente, aqui é como seria essas aldeias. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui e até a próxima.